Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Fala comigo, a fim de que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Fecha os seus olhos, curva a tua cabeça. Pai, ó Deus, fala ao nosso coração, que não seja pelo muito falar, mas pelo teu Espírito Santo, que se move no nosso meio, que eu te peço, em nome de Jesus. Todos digam amém. Diga graças a Deus. Fala comigo, que todos sejam um. Sabe qual o desejo do Senhor? Desde sempre, querido, é que nós sejamos um só. Isso fala de comunhão, isso fala de unidade, isso fala de aliança. E tem um tema que eu gosto muito, que é o tema da aliança. Nós precisamos ser homens e mulheres de aliança. E quando nós somos assim, nós precisamos encontrar outras pessoas que também sabem honrar a aliança. Eu oro por pessoas que carregam esse mesmo espírito. Você sabe que na palavra, ela mostra alguns homens de aliança. E se tem um homem de aliança, foi Davi. A Bíblia diz que ele vai fazer uma aliança com Jonatas. E na verdade é Jonatas quem faz aliança com Davi. E quem era Jonatas, pastor? Jonatas era filho de Saul. Saul era o rei de Israel. Então Jonatas era o príncipe, ele era o herdeiro do trono. Mas Jonatas era um homem de aliança, era um homem valente, era um homem de palavra. A Bíblia diz que Jonatas era tão corajoso que certa vez os filisteus estavam cercados e Jonatas estava apenas com o seu escudeiro. E a palavra diz que ele fala para o seu escudeiro, e ele fala para ele, olha, 1 Samuel capítulo 14, versículo 6. Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos, talvez o Senhor nos favoreça, porque para com o Senhor não há impedimento de livrar-nos, muitos ou com poucos. No versículo 7, o escudeiro fala para ele, olha, faz tudo o que está no seu coração, porque eu estou contigo, eu estou à tua disposição. A Bíblia diz que aquele escudeiro vai com ele, e ele enfrenta 20 homens filisteus, vence todos, mata todos. Ele era um guerreiro. Isso está em 1 Samuel capítulo 14. Você conhece a história. Depois Davi vai vencer o gigante Golias. Davi vai enfrentar um gigante que há 40 dias desafiava o exército de Israel. E logo depois daquela grande vitória de Davi, Jonatas vai se juntar com Davi, vai conhecer a Davi, e ali em 1 Samuel 18, ele faz uma aliança com Davi. E Davi era um homem valente, corajoso, guerreiro. E a Bíblia diz que Davi vencia as batalhas, trazia vitórias para Israel. Só que, ao contrário de Jonatas, Saul se mostrou um homem inseguro, um homem competitivo e invejoso. E ainda que Davi fosse um homem guerreiro, que era fiel a Saul, que era leal a Saul, que trazia vitórias para Israel, Saul enxergava como um competidor. Saul começou a ouvir outras pessoas e querer matar a Davi. Mas a Bíblia diz que Jonatas não queria isso, queria dissuadir o seu pai de fazer isso. E Jonatas faz uma aliança sincera com Davi. E eu sempre falo, queridos, que aliança
se faz em tempos de paz, mas aliança se prova na guerra. Aliança se prova na batalha. Porque você faz aliança na sua juventude, sabe, com aquilo tudo maravilhoso, mas às vezes, quando entra uma necessidade por uma porta, uma luta por uma porta, o amor sai pela janela. E alguém esquece daquela aliança, daquele voto que às vezes fez até no altar. E ela faz daquela aliança uma mentira. Mas Jonatas, que era filho do rei, que era príncipe, não enxerga Davi como um concorrente, não tem ciúmes de Davi. Ele não vê Davi, mas pelo contrário, ele reforça a aliança mais uma vez com Davi. E a Bíblia diz, 1 Samuel 20, 14, a Bíblia diz assim, olha, Jonatas está falando para Davi: se eu ainda viver, porventura não usarás para comigo de bondade do Senhor, para que não morra, nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Deus vai fazer isso. Deus vai tirar da terra todos os inimigos de Davi. Jonatas estava dizendo: você não vai me matar e ainda não vai destruir a minha descendência. Você sabe, Davi vai cuidar de Mefibosete, que era filho de Jonatas, porque aquilo que ele havia enxergado lá na frente vai se cumprir. Mas o que me chama a atenção aqui é que Jonatas estava livre de qualquer necessidade de proteger a sua posição, de proteger a sua herança de sucessor do trono, de herdeiro de Israel. Mas ele estava disposto a se sacrificar pelo seu amigo. E acredite, aliança exige sacrifício. Todas as alianças da Bíblia, você vai ver que houve sacrifícios. Então, a palavra vai dizer, lá em Provérbios 27, 17, que assim como com o ferro se afia o ferro, assim também o homem ao seu amigo. Ou seja, o homem deveria melhorar o seu amigo, deveria proteger o seu amigo. Nós deveríamos ser pessoas que, ao andarmos com alguém, as pessoas sejam levantadas porque nós estamos perto delas. Tem alguém comigo ou não? Amém, irmãos? Você melhora alguém. Afiar significa desenvolver as virtudes e o caráter de alguém. Então, quando você está perto de alguém, você vai desenvolver ela. Nós aqui nessa igreja estamos nesse propósito. Em nome de Jesus, o seu caráter, você vai melhorar, você vai se desenvolver, você vai ser alguém melhor. E afiar, muitas vezes, exige atrito. Sabe, nós somos forjados uns com os outros. Agora, a Bíblia nos mostra, se o propósito de Deus é que a igreja, que o corpo de Cristo viva em união, viva como um só, que eles sejam um como eu e tu somos um, para que o mundo creia. A palavra nos mostra o primeiro homicídio na Bíblia. Nos vai falar de Caim e Abel, que aponta para os problemas que todos nós teríamos nas futuras gerações. Problemas entre irmãos. Caim vai inaugurar aquilo que Davi anuncia no Salmo de número 2. Ele diz que os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Ou seja, Caim contra Abel, que era o seu irmão, vai mostrar o que é uma competição, o que é uma inveja, o que é um ciúmes. Por quê? Porque Caim vai falhar, Caim vai errar, enquanto Abel não falhou. Abel ofereceu aquilo que agradou a Deus, mas Deus avisa, Deus fala com Caim, Deus alerta para ele: olha, você falhou. A Bíblia diz lá em Gênesis 4, 6, mas então disse o Senhor a Caim: por que você anda irado? Por que você descaiu o seu semblante? Por que você está fazendo isso, Caim?
Se procederes bem, não é certo que você será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O pecado está aí. Mas olha o que Deus fala para Caim: cumpre a você o seu desejo contra ti, Caim, mas cumpre a você dominá-lo. Se puder colocar aí para mim, Gênesis 4:7. Cumpre a você dominá-lo. Fala comigo, dominar. Diga forte, dominar. Sabe o que Deus está falando para Caim? É você que tem que dominar. Se você fizer o que é bem, você não será aceito. Olha aí, o pecado jaz à porta. O teu desejo é contra ti, a tua vontade é contra você, mas cumpre a você dominá-lo. Ou seja, ele tinha condições de dominar o seu desejo, ele tinha condições de dominar o seu apetite. Mas até os dias de hoje tem gente que não domina as suas vontades, que não domina os seus apetites. Então, ele não se controla. E todos nós, Deus espera de nós que nós tenhamos autocontrole. Caim, ele enxerga em Abel como um competidor, como alguém assim, ele venceu e eu não. Então, eu preciso eliminar a competição. Como que eu faço para eliminar a competição? Eu tenho que matar Caim. Tem gente que está pronta para acreditar em qualquer calúnia, porque ela quer destruir, porque ela quer matar. Deus chega para Caim e fala: onde está Abel? Olha a resposta que Caim vai dar. Ele diz assim: olha, eu não sou o tutor de Abel, eu não sou o protetor de Abel. Então, se ele não era o protetor, portanto ele era o seu assassino. Acredite, se nós não formos guardiões uns dos outros, se nós não cuidarmos uns dos outros, a palavra ali que Deus usa era a mesma que ele usava para guardar o jardim do Éden. Nós devemos guardar uns aos outros, porque se nós não fizermos assim, querido, nós não podemos ser chamados de irmãos. Deus espera que nós possamos proteger uns aos outros. É o que os irmãos deveriam fazer. É assim que deve ser a família de Deus. As obras de Caim eram más, mas as obras de Abel eram justas. E o que ele vai reter? Amargura na alma. Por quê? Porque a maldade de quem olha, de quem julga. Veja, Saul, Caim eram competidores de um jogo que não existe. Não existe, querido. Nós somos feitos seres únicos. Bata no peito e diga assim: eu sou único. Diga forte: eu sou único. Sabe, então, valorize quem você é. Se você errou, se levanta e faz de novo. Mas não desista. Não culpe os outros pelas suas falhas. O que Caim vai fazer? Ele quis culpar Abel. Mas culpar o outro não te faz o inocente. Porque tem muita gente que é insegura. Muita gente que não se controla. Que não tem relacionamentos de honra. Que vive, sabe, com uma inveja, com um ciúmes descontrolado. Aliança, desde a antiguidade, ela exige sacrifícios, sabe? Tem gente querendo apenas salvar a sua pele. E eu estou falando aqui, queridos, porque nós somos irmãos. Quem está comigo, diga amém. Mas olha só, não é só esses irmãos, Caim, que vai matar Abel. Mas depois, você sabe que quando Rebeca estava grávida de gêmeos, Deus visita a Rebeca e fala para ela: olha, no seu ventre tem 2 nações. Mas olha só, o mais novo vai governar sobre o mais velho, sobre o maior. Estava falando de Esaú e Jacó. Por quê? Porque Deus já sabia que Esaú iria desprezar a sua primogenitura, desprezar o seu direito à herança.
E a Bíblia fala que ainda que Esaú tivesse buscado com lágrimas, se puder colocar aí para mim, Hebreus 12, 17, ainda que com lágrimas ele tivesse buscado lugar de arrependimento, ele não achou. Hebreus 12, 17, olha só, por isso também, 12, 17, isso. Pois bem sabeis que posteriormente, querendo herdar a bênção, está falando de Esaú, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Ou seja, Esaú, depois que o seu pai abençoou Jacó, ele chorou e buscou lugar de arrependimento. Mas por quê? Será que Deus é insensível? Não. É porque Deus sabia, desde o princípio, fala comigo, nada, diga forte, nada pega Deus de surpresa. Você acredita nisso ou não? Até os seus erros, nada pega Deus de surpresa. Deus já sabia, quando ele estava no ventre, que ele seria alguém que ia desprezar a primogenitura. Depois que ele chora aqui, sabe o que ele faz? Ele, sabendo que o seu pai não queria que ele se casasse com mulheres ali, sua mãe, justamente para afrontar o seu pai, ele vai se juntar com mulheres daquela terra, vai gerar filhos que vão ser os inimigos de Israel. Por quê? Porque era alguém, sabe, que queria achar um culpado. A palavra nos fala dos irmãos de José. A palavra nos fala que eles invejavam José, venderam José. A palavra nos fala que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. João 7,5. A Bíblia diz que os próprios irmãos de Jesus não criam nele. Sabe, irmãos, existem muitas pessoas que vivem uma vida de competição, de ciúmes, de inveja, sabe, que não domina as suas próprias vontades, que não domina os seus desejos. Mas acredite, irmãos, a palavra diz no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção. Olha só, a expressão aqui é um ó quão bom e agradável que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor é como óleo precioso que escorre da cabeça, que desce a barba de Arão, que desce para as golas de suas vestes. Sabe, irmãos, nós vivemos em unidade, é como óleo que escorre da cabeça, da cobertura, que produz na nossa vida, que produz em nós grandeza. A palavra, nós vamos agora ministrar a ceia do Senhor, e a palavra diz lá em 1 Coríntios 10, 17, nós somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. A mesa do Senhor é o lugar onde o ódio de Caim não pode sentar, sabe, é onde os irmãos de José se arrependem, e José os perdoa, é onde Esaú e Jacó se abraçam, sabe, a mesa do Senhor é onde Jesus lava os pés, até mesmo daquele que havia de traí-lo. Participar da ceia sem comunhão é participar de forma indigna. Então, querido, a minha oração hoje é que você não tome a ceia do céu com o coração dividido, mas que você participe hoje da ceia do Senhor em comunhão, em que você possa se lapidar, que você possa se desenvolver. E hoje, querido, em nome de Jesus, toda divisão, onde há divisão, vai ter doença espiritual, vai ter fraqueza, mas onde há comunhão, o Senhor ordena a bênção. Então hoje, você vai voltar para a mesa com o coração limpo, pedir perdão, querido, vai se reconciliar, em nome de Jesus, sabe, toda a palavra maldita, veja, querido, às vezes a gente vê pessoas que estão brigando, pais com filhos, irmãos contra irmãos, e a gente fala, olha que coisa, que mundo terrível, e a gente fala, puxa, olha o que está acontecendo agora, nesses últimos tempos. Irmãos, não há nada novo debaixo deste céu. Olha o que diz lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 10. Às vezes você vê alguma coisa, você fala assim, puxa, isso é novo, olha o que está acontecendo. Mas Eclesiastes 1:10, a Bíblia diz assim, olha, você vê isso, será que isso é novo? Não há nada novo debaixo deste céu. Não apareceu, mas tudo bem. Não tão aí. Olha só, há alguma coisa
que se possa dizer, vê, isso é novo. Não, isso já foi nos séculos que foram antes de nós. Não há nada novo debaixo desse céu. Quem está comigo, diga amém. Sabe, querido, já foi muito tempo. Deus já fez. E Deus está fazendo na sua vida. Fala comigo, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo que escorre da cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que vai até as tuas vestes. É como o orvalho do Monte Hermon, que desce, que passa pelo Jordão, que vai trazendo vida. Então, querido, é na nossa unidade que Deus ordena a bênção. Sabe, querido, na ceia é momento de nós olharmos para nós mesmos. Amém? Eu quero que você se coloque em pé, em nome de Jesus. E você, sabe, que você possa guardar isso. Antes de participar da ceia, eu quero que você coloque a sua mão no seu coração. E nós vamos orar, pedindo a Deus que restaure relacionamentos, que cure feridas que muitas vezes pode ter entre irmãos, que nos leve de volta à comunhão verdadeira, e que nós possamos nos enxergar, queridos, não num ambiente de competição. Sabe, querido, existe competição em jogos, existe competição em tudo, mas acredite, irmãos, você é único. José não se tornou uma pessoa amarga, não se tornou uma pessoa vingativa por aquilo que seus irmãos fizeram com ele, mas José enxergou que aquele mal que seus irmãos fizeram com ele, Deus transformou em bênção. Então, querido, não se preocupe se alguém é aceito e você não é, se alguém está sendo exaltado e você não está. Meu irmão, em nome de Jesus, faça a sua parte. O pecado jaz à porta, cumpra você dominá-lo. Quem está comigo, diga amém. Sabe, cumpra você escolher. Então, olha bem, querido. Sabe, a Bíblia diz que Caim matou Abel, mas a oferta de Abel até o dia de hoje está clamando. Sabe, Esaú foi contra Jacó, mas Jacó vai se tornar um grande patriarca de Israel. Através de Jacó vai sair as 12 tribos de Israel, e o seu nome se torna nome de uma nação. Dele vai vir o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quem está comigo, diga amém. Os irmãos de José intentaram contra ele, mas José se tornou o nome mais poderoso do mundo conhecido naquela época. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele, mas Jesus, ao olhar, ele falava assim, olha, quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quando alguém falou, seus irmãos e sua mãe está lá fora, querendo falar com vocês. Mas ele olha para aqueles que estavam lá dentro e fala, olha, aqui dentro está a minha família. Ô querido, então esteja dentro, no centro da vontade de Deus. Olhe para você mesmo, sabe, examine a você mesmo, em nome de Jesus, e você vai participar dessa ceia. Feche os olhos, coloque sua mão no altura do seu coração. Eu quero que você ore por você agora, querido. Quem sabe você chegou aqui, sabe, marcado por mágoa, por ferida, quem sabe até com espírito de inveja, achando que alguém está sendo privilegiado, alguém está te prejudicando. Meu irmão, em nome de Jesus, entrega para Deus, sabe, que você possa dizer nessa noite, o Senhor é minha justiça. Oh querido, às vezes a aliança, ela exige sacrifícios. Toda aliança exige sacrifício. Oh meu irmão, em nome de Jesus, que hoje você decida amar, que você decida perdoar, que você decida, sabe, ser uma pessoa diferenciada, ser alguém marcado pela unção do céu sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu profetizo que haverá salvação, transformação, a bênção do Senhor em cada casa, em cada lar, em cada família aqui, Deus. Você entrou pessoas aqui, quem sabe amarguradas, quem sabe pessoas que entraram aqui nesta ceia hoje, ó Deus, feridos. Em nome de Jesus, cura toda ferida, cura, Senhor, todo trauma, toda ira. Oh meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós vamos comer hoje aquilo, Senhor, que nós chamamos da ceia do Senhor, mas não de forma indigna. Deus, Pai, que assim, ó Deus, como os irmãos de José puderam se arrepender, assim como Esaú ainda pôde abraçar a Jacó, Pai, que nós também, ó Deus, possamos examinarmos a nós mesmos e nos tornarmos um só corpo, ó Deus, crendo em um só Senhor, porque nós somos participantes do mesmo pão, ó Deus, e nós cremos, ó Pai, que esta ceia é um lugar de comunhão, esta ceia é um lugar
de restauração. É aqui que o Senhor ordena a vida. É aqui que o Senhor ordena a paz sobre cada lar, sobre cada família. Eu abençoo, Senhor, cada um aqui, em o nome de Jesus e para a glória do Senhor. É só você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Se assente aí no seu lugar. Eu quero convidar os oficiais da igreja aqui à frente e nós vamos ministrar a ceia do Senhor. E você vai ficar com seus olhos abertos até você apanhar essa partícula de pão e também o cálice contendo o suco da vide. E depois nós participaremos todos juntos, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler o texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 em diante. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, espere uns pelos outros. Amém. Pode servir. Nós vamos... Você segura na sua partícula, na sua mão, esse pedaço de pão. Depois nós vamos consagrar e participaremos todos juntos, em nome de Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido por Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. A boca, mente e coração me deu perdão, restaurou Contendo o suco da vida, nós vamos consagrar esses elementos. Pai, nós seguramos aqui em nossas mãos, ó Deus, esse pequeno pedaço de pão que simboliza o corpo do Senhor Jesus, que um dia
carregou aquela cruz pesada pela via dolorosa, ó Deus, pelos nossos pecados. Aquele corpo que sofreu chibatadas, aquele corpo, ó Deus, que foi dilacerado, que sofreu prego nos pés, prego nas mãos, ó Deus, lança do lado. Mas está escrito, ó Deus, que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Em nome de Jesus, eu consagro agora, Deus, para que aos teus filhos ingerirem essa partícula de pão, que haja cura, que haja, Senhor, livramento de toda enfermidade. Também, ó Deus, nós consagramos esse cálice vermelho como sangue carmesim. Está escrito, Deus, que nós não fomos comprados nem com ouro, nem com prata, nem com coisas corruptíveis, mas sim com o precioso sangue do Cordeiro, sangue puro e imaculado. Ó Deus, eu consagro agora, ó Deus, para que nós possamos viver aquilo que está lá em João 6,54, que aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, este tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pai, eu consagro esses elementos agora, em o nome de Jesus, e para a glória do Senhor. E todos digam amém. E tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória de Jesus Cristo. Você pode participar do pão. Semelhantemente, também depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Levanta bem alto esse cálice. Fala assim comigo: onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Vencida foi a morte pela vida. Vencida foi a morte pela vida. Jesus vive. Jesus vive. Em memória de Jesus. Pode participar do cálice. Querido, se você puder, se tiver liberdade, em 1 minuto, dobre os seus joelhos, fale com Deus. Sabe, não há lugar mais alto do que quando nós estamos com os joelhos dobrados aos pés do Senhor. Pai, mais uma vez nós nos curvamos diante de Ti, Pai. Nós nos prostramos diante do Senhor, no Teu altar. Ó Deus, como Jeremias diz na Tua palavra, coloca a Tua boca no pó. Quem sabe, Deus, sou. Pai, está escrito que o Senhor muito anseia ter conosco uma ceia como esta, na cidade celestial, no dia vindouro, Pai. Estaremos todos juntos, Pai, seremos um só corpo, uma só fé, um só Senhor. Esse é o desejo do Senhor, Pai, que nós sejamos um. E nós oramos agora, Pai, que haja comunhão, que haja unidade no corpo de Cristo, ó Deus, que nós possamos afiar, melhorar um ao outro, ó Deus, servir um ao outro, amar um ao outro, perdoar um ao outro. Oh, Pai, em nome de Jesus, Deus, que haja cura no nosso meio, que haja restauração, Pai, de todas as feridas. Eu abençoo, Deus, aleluia. Cada vida aqui, ó Deus, que olha para dentro de si mesmo, cada vida aqui, Pai, que se enxerga, ó Deus, como alguém limpo, transparente na Tua presença, Senhor. Eu abençoo, Deus, em nome de Jesus, aleluia, a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, aleluia. Aleluia! Eleva essas mãos, vamos lá, adora o Senhor, dá liberdade aí. Levanta essas mãos, querido.
liberdade para o Espírito Santo. Há uma unção de Deus aqui neste lugar. Oh, querido, há um tempo de comunhão. Aleluia. Eu quero que você abra a tua boca e glorifique o Senhor por um minuto. Por um minuto, dá liberdade para o Espírito Santo aí. Seja cheia do Espírito Santo. Quem sabe, querido, você tem vivido um tempo, aleluia, de luta, mas há uma unção de Deus sendo derramada nesse lugar. Ora, ela baixeira e becaira para nós, Espírito Santo. Sopra, meu Pai, fortalece, meu Deus. É o teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Meu Deus, levanta homens aqui capazes de se dominar. Ora, ela baixeira e becaira para nós. Glorifica o nome do Senhor, dá liberdade para Ele, dá liberdade, glorifica, aleluia, aleluia. Ah, dá um brado de vitória, aleluia. Oh, Espírito Santo, sopra, meu Pai, fortalece cada homem, cada mulher, cada vida aqui, aleluia, aleluia. Olha na baixeira, me quer abraço, sopra, Espírito Santo, levanta, meu Pai. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Dá um forte aplauso ao Senhor aí, glorifica a Deus, exalte a Ele. Glória a Jesus. Glória a Deus, querido. Nós vamos encerrar o nosso culto, mas antes eu quero te convidar aqui à frente a Ingrid Lopes Lima do Nascimento. Cadê a Ingrid? Alguém? Ô Ingrid, perdão, viu? Nós vamos entregar o seu certificado. Deus abençoe, viu, Ingrid? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Quem está abençoado aí, diga amém. Coloca a mão na posição de receber, fecha os olhos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação insondável do Espírito Santo de Deus, que excede todo entendimento, seja convosco permaneça hoje e sempre. Amém e amém. Traga a mão à outra cabeça, seja como óleo da unção descendo sobre as suas vestes. Uma ótima noite, um mês de junho de vitória para você, de comunhão e de bênção e de vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tem cantina, pastel, R$10.